A elaboração de referências pode ser considerada uma missão impossível, mas nós vamos verificar que ela é uma missão possível, que não é necessário grande esforço para que a gente consiga elaborar os trabalhos acadêmicos com as referências nas normas da ABNT. Para que isso seja possível, é muito importante que a gente consulte o nosso manual de trabalhos acadêmicos. Lá tem os exemplos que são mais utilizados no nosso dia a dia da vida acadêmica. Então, para fazer o download, vocês podem usar esse QR Code ou fazer o download nas salas do Classroom, onde esse manual está disponibilizado. No capítulo Citação e Referências, nós vamos encontrar vários modelos de referências, mas qual utilizar? Aqueles que estão listados ali no manual são os modelos mais utilizados comumente. Hoje vamos falar sobre essa primeira norma que é de artigo em periódicos, que é, sem dúvida, a norma que nós mais utilizamos. Então, vamos aqui fazer um destaque para essa norma. Então, ao citar um artigo de periódico em um trabalho acadêmico, a minha lista de referências deverá listar esse artigo seguindo esta regra: sobrenome dos autores, vírgula, as iniciais dos nomes, depois o título do artigo, o título do periódico em negrito, volume, número das páginas, inicial e final, mês de publicação e o ano que esse artigo foi publicado. Parece difícil, mas não é. Então, vejamos um exemplo. Nesse artigo aqui, retirado do PubMed, nesta citação, nós vamos elaborar a referência dele. Então, pegamos a norma da ABNT e vamos elaborar a nossa referência. A primeira informação é o nome do autor. Então, nós vamos retirar dessa parte aqui, que são os nomes dos autores. A ABNT permite que os nomes sejam abreviados e apenas o último sobrenome seja citado por completo. Então, desse primeiro autor, nós colocamos Salles, tudo em letra maiúscula, uma vírgula, um S e um ponto indicando a abreviatura, que é o primeiro nome dele, o primeiro sobrenome, que é Carvalho, seguido de um ponto indicando a abreviatura. Para separar esse autor do próximo autor, nós utilizamos um ponto e vírgula nesse local aqui. Em seguida, iniciamos a indicação do próximo autor, que é essa autora aqui. Ganhamos, então, o nome, o último sobrenome dela e listamos aqui uma vírgula e a inicial do nome, que é a letra S, seguida de um ponto para indicar a abreviatura. Depois um ponto e vírgula, porque ainda há uma terceira autora, que está sendo citada aqui pelo seu sobrenome, vírgula, um espaço de digitação, a inicial do nome e um ponto final. Em seguida, nós temos o título do artigo, que está aqui com maior destaque lá no PubMed. Esse título é transcrito para cá, mantendo apenas as iniciais com letra maiúscula. Após o título do artigo, temos o título do periódico, ou o nome da revista onde aquele artigo foi publicado. Essa informação vem aqui em cima, no PubMed, ou geralmente como uma informação de rodapé no artigo. É importante destacar que o PubMed ele informa o título abreviado aqui na parte do resumo. Nós temos que vir aqui e olhar o nome completo ou no próprio artigo. Geralmente o nome também é informado de forma completa, sem abreviaturas. Então, aqui o título do periódico foi trazido como Pediatric Dental Dentistry Journal, todo em negrito. Em seguida, a indicação do volume, que é esse número que vem antes do parênteses. Então, nós indicamos o volume com um V, ponto, espaço, o número 31, uma vírgula colada ao número, um espaço, N, ponto, para indicar o número, né, ou fascículo, no caso esse é o número 1, conforme está indicado aqui, vírgula, espaço, P, ponto, a página inicial, a página final,
uma vírgula e aí vamos indicar o mês de publicação daquele artigo. É importante destacar que o mês é sempre informado no idioma da revista. Nós temos aqui um periódico que é publicado no idioma inglês, então o mês vai ser informado também no idioma inglês, exatamente como ele está informado aqui no PubMed ou no próprio artigo. Então, o mês de abril está abreviado aqui, após a abreviatura, um ponto final, um espaço e o ano de publicação. A informação da onde aquele artigo está disponível e a data de acesso é uma informação facultativa, não precisa ser colocada. Seguindo aqui, nós podemos ver um outro exemplo para treinar mais. Então, pegamos um outro artigo, também publicado por uma equipe do nosso instituto. Novamente é um artigo, vamos pegar a norma que está lá no manual para periódicos e vamos, então, elaborar a nossa referência. Todos esses autores são citados aqui e sempre pelo último sobrenome em letras maiúsculas, depois do último sobrenome uma vírgula, as iniciais sempre indicando que são abreviaturas com um ponto após o ponto sempre um espaço de digitação, e os autores são separados entre si por ponto e vírgula. Após o último autor, não tem ponto e vírgula, porque nós já vamos iniciar o título do artigo. Colocamos, então, o nome do artigo, em seguida, o título do periódico, todo por extenso e em negrito. É importante destacar que quem vai em negrito é o nome do periódico e não o nome do artigo. O volume, o número, as páginas, o mês e o ano. Novamente, a informação disponível é facultativa. É importante só destacar que esse artigo aqui, ele tem muitos autores, e a ABNT nos permite a utilização da expressão et al., que é uma expressão latina, que é uma abreviatura de et alii, que é uma expressão latina e significa e outros. Então, quando nós colocamos o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al., significa que nós estamos lendo um artigo que foi escrito por aquele autor e outros autores e outros colaboradores. E essa expressão, então, ela vai poder ser utilizada quando o artigo tiver 4 ou mais autores, e ela sempre será grafada em itálico. É uma norma da ABNT. Então, aquele exemplo anterior poderia ficar dessa forma: Mendonça, RP, as iniciais desse autor, seguido da expressão et al., e o restante fica da mesma forma como o exemplo anterior. Para finalizar, alguns lembretes importantes para as referências. O sobrenome e as iniciais do nome de cada autor são sempre com letra maiúscula. Em casos que nós tenhamos 4 ou mais autores, é possível listar o primeiro seguido da expressão et al. O título do periódico é sempre grafado em negrito sem abreviaturas. O mês de publicação é informado de forma abreviada e no idioma de publicação. No nosso manual tem o link para consultar como é a abreviatura correta de cada mês. E também, após um ponto final ou um ponto e vírgula, há sempre um espaço de digitação. Essas são as referências. Até o próximo vídeo.